Bom dia, crianças do grupo 9. Tudo bem com vocês? Bom, para Ludmila hoje vai explicar um assunto de história, processo que conduz à abolição. Vamos lá? A abolição da escravidão foi o desfecho de um processo longo que, por razões políticas, econômicas e sociais, levou ao desmantelamento de escravidão no Brasil. Antes da promulgação da Lei Áurea, outras 3 leis começaram a dificultar e encarecer a manutenção do trabalho escravo no país. As mudanças da lei escravistas coincidiram com profundas transformações econômicas que o país atravessava, enquanto a produção açucareira e os engenhos do Nordeste entravam em franca decadência. A lavoura cafeeira dava novo impulso à economia. O café plantado nas regiões do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e Oeste Paulista passa a ser o principal produto de exportação brasileiro. Quando a produção de café se expande, os cafeicultores têm que lidar com o problema da escassez de mão de obra na lavoura. A compra de escravos provenientes, sobretudo, das regiões econômicas decadentes do Nordeste não soluciona o problema. Nas regiões onde a lavoura cafeeira se expandiu e prosperou, ocorreram importantes transformações econômicas e sociais. A urbanização e a industrialização foram estimuladas de modo a provocar o surgimento de novos grupos sociais com interesses diferentes naqueles grupos ligados à produção agrícola. Progressivamente, esses novos grupos sociais começaram a ser contra o regime escravista. O movimento abolicionista surgiu em meados de 1870, a partir de ações individuais promovidas por ativistas de causa, que incentivavam as fugas e rebeliões de escravos. Em 1845, a Inglaterra, por meio da Lei Bill Abden, em 1845, proibia o tráfico de escravos entre África e América. Também autorizava os ingleses a apreenderem navios negreiros intercontinentais. O nome do ato, Bill, lei em inglês, é uma referência a Lord Abden, então ministro das Relações Exteriores do governo da Inglaterra. A Inglaterra estava interessada no fim da escravidão, pois havia abolido o trabalho escravo de suas colônias e sabia que o emprego de mão de obra escrava tornava os produtos mais baratos. Por conseguinte, para evitar a concorrência das colônias portuguesas, começaram a tomar medidas que punham fim ao tráfico negreiro em todo o mundo. O tráfico negreiro, por exemplo, manteve-se bastante ativo em nosso país até 1850. Seu fim só aconteceu de fato por meio da Lei Eusébio de Queiroz, em razão das pressões inglesas e do risco de guerra com a Inglaterra. A lei foi elaborada pelo ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso, da Câmara de 1812 a 1868, durante o segundo reinado. Foi a primeira das 3 leis que aboliram gradualmente a escravidão no Brasil. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e determinada para que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, ficariam livres. Também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, a Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, previa liberdade aos sujeitos escravizados, que tivessem mais de 60 anos de idade e estabelece também normas para a libertação gradual dos cativos, mediante indenização. O objetivo, contudo, era conter os abolicionistas mais radicais. Mesmo assim, a lei não atinge sua principal proposta e o movimento abolicionista ganha cada vez mais força no final do século XIX.
grande destaque nesse momento foi a própria luta dos escravos, uma vez que fugas e rebeliões se tornaram comuns no período e demonstraram que a situação estava fora do controle das entidades governamentais. O resultado disso foi o aumento substancial na quantidade de quilombos que surgiram para abrigar o grande fluxo de escravos fugidos de seus cativeiros. O Estado tornou-se ineficaz no combate de todas as formas de resistência à escravidão em nosso país, uma vez que a polícia e exército começaram a fazer vista grossa, em razão da quantidade de ocorrência. Assim, o movimento abolicionista colocou-se como um risco para a ordem do império, fazendo com que a manutenção da escravidão no país fosse inviável, política, econômica e socialmente. Foi nesse quadro em que ocorreu a abolição da escravatura no Brasil. Ela não foi resultado da benevolência da princesa Isabel, mas fruto de uma forte pressão popular e política. O Império, sem saídas, optou por garantir a abolição da escravatura, quando João Alfredo, político do Partido Conservador, propôs o projeto da Lei Áurea. O projeto avançou e no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, enquanto princesa regente do Brasil, assinou o documento que garantiu a abolição da escravatura, de maneira imediata e sem reparação. Cerca de 700 mil escravos ganharam a sua liberdade, mas sem que medidas de integração social e econômica fossem realizadas. Isso garantiu que o negro continuasse extremamente marginalizado na sociedade brasileira. Bom, crianças, espero ter ajudado vocês. Um beijo e a Pro está com muita saudade.